Oi turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de matemática número 93 e eu sou a Prof. Jaque. Nós vimos então na última aula as medidas de massa, não é? O que é mais leve, o que é mais pesado. E hoje a gente vai ver também medidas de massa, mas nós vamos usar duas palavrinhas, grama e quilograma. Você já ouviu elas? Ah, eu quero lá 1 grama... 10 gramas de tal coisa, ou então, eu quero 1 quilo de arroz, 1 quilograma, né? Quando a gente fala em quilo e quilograma é a mesma coisa, é como se o quilo fosse o apelido do quilograma, tá certo? Vamos descobrir o que significa tudo isso? Para essa aula você vai precisar do caderno, do lápis de escrever, da borracha, do lápis de cor, cola e tesoura, né? Para você fazer a sua atividade depois de assistir. Para agora você não vai precisar de material nenhum. Apenas prestar bastante atenção para entender o que é cada coisa. Combinado? Então vamos lá. Observe cada situação e responda. Olha só, o Ricardo levou para a escola uma balança de 2 pratos, tá? Que ganhou do seu aniversário. E aí ele começou a pesar as coisas. E ele falou assim: a manga é mais pesada do que a laranja. O morango é mais leve do que a laranja. O que será que ele quis dizer com isso? Você concorda com essa conclusão dele em dizer que a manga é mais pesada do que a laranja e o morango é mais leve do que a laranja? Você concorda? Você sabe o nome do instrumento que o Ricardo está usando para pesar essas frutas? A prof falou, né? Mas talvez você já conhecia, é a balança. O Ricardo ele está usando uma balança para medir o peso das frutas. Na última aula, a prof tinha ensinado vocês a fazer uma balança com o cabide, né? Então, a balança que a prof ensinou vocês é parecida com a do Ricardo, para saber quem é mais leve, quem é mais pesado e tudo mais. E aí, você brincou na sua casa de descobrir o que é mais leve, o que é mais pesado? É muito divertido e a gente aprende e descobre muitas coisas. Que às vezes a gente olhando pensa, mas eu acho que esse é mais pesado, eu acho que esse é mais leve. Mas enfim, então a balança ela serve para medir o peso das coisas, não só de fruta ou de coisas, né? A balança ela é o instrumento mais adequado para descobrir o peso mais exato. Aqui quando a gente fez, a gente falou, mais leve, mais pesado. Quando a gente utiliza uma balança, eu consigo descobrir o valor exato. Por exemplo, eu vou ter um número, né? Então, se a prof liga ela aqui e coloca a lata de milho, ela vai ter um peso, certo? Aqui ele colocou que tem 351 gramas, né? A lata de milho. Agora, se eu colocar nessa balança aqui, eu só vou saber se é mais pesado ou mais leve. Já na balança, não, ela vai me dar uma medida. Pode ser em grama ou em quilograma. Vamos entender tudo isso, certo? Então você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falarem que um objeto pesa alguns quilogramas ou quilos, ou uma pessoa pesa 60 quilogramas, seja 60 quilos. Na realidade, quando falamos em peso de 60 quilogramas, estamos nos referindo a uma massa, ao corpo. Lembra que a prof falou que quando a gente fala em massa, eu estou falando do peso das coisas. Se a prof fosse subir numa balança, eu estou dizendo o quê? A massa do meu corpo, o peso todo do meu corpo. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala em medir massa. Você já ouviu falar a palavra em grama? Não é a grama, o capim, a planta, é o grama. Aquele lá é a grama de jardim e eu estou falando o grama. Olha só, o grama também é uma unidade de medida. Ou seja, eu vou dizer se é mais pesado ou mais leve em números. Por exemplo, aqui a minha lata de milho, quando eu vou olhar embaixo, ele está dizendo assim, 280 gramas. Ele é o peso que ele tem. Quando eu vou olhar aqui o meu creme de leite, eu vou dizer o quê? 200 gramas. Porque é a medida que eu estou dizendo, se é grama ou se é quilograma. E a gente usa o tempo todo. O grama ele é uma unidade de medida, usada para pesos menores do que 1000 gramas. Agora, a prof está dizendo os números e tudo mais, para que você possa ter um pouco mais de conhecimento.
mas que o que você precisa saber é que existe grama e que existe quilograma, tá bom? Então, olha só, banana, o lápis, a bolacha, eles vão ter o quê? Menos de 1000. Então, ele vai ser em grama, né? Por exemplo, se a prof coloca aqui, então, o passarinho da prof, ele está pesando aqui 45 gramas e não quilo, porque ele é pequenininho. Agora, se eu colocar o meu pacote de arroz aqui, ele está dizendo que tem o quê? 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. Mas enfim, o que tudo isso quer dizer? O quilograma ele é uma unidade de medidas de massa para pesos maiores do que 1000. Então, quando a gente fala lá, a mãe comprou 5 quilos de trigo, aqui 1 quilo de arroz, de açúcar, ou a melancia, minha mãe comprou 3 quilos de melancia. Então, é isso que ele está dizendo, em quilograma ou em grama, é a unidade de medida. Quando a gente olhar uma embalagem que tenha o K e o G, eu estou dizendo quilograma. Quando eu estou vendo aqui grama, eu estou vendo, então, né, o G é de grama. O que a gente pode pensar assim, ó? Quando eu olho 2 letras, quer dizer que é um peso maior do que quando eu olho uma letra só. Por isso que é essa diferença. Então, para a gente lembrar, quilograma é sempre coisas mais pesadas e o grama é coisas mais leves. Então, pensa nessa lógica que você não vai se perder. Por exemplo, aqui, a minha lata de milho, ela é leve, ela é pequena. Então, eu vou ter aqui um G ou um KG? Um G, só de grama. Agora, esse aqui, ele é bem pesado. E por isso eu vou ter em KG, em quilograma. Vamos pensar assim, certo? Olha só. Observe as embalagens e veja quais delas o peso é em grama, ou seja, ele vai ter o G, certo? Ó, nós temos a margarina, nós temos o sal e nós temos a cola. E aí, olhando ali, quem tem o quilograma e o grama? A margarina, ela tem grama, né? Aqui ele está em quilograma, então ele é mais pesado. E aqui a cola está em grama. Agora, qual desses aqui eu vou ter em quilograma? O K e o G. Nós temos o fubá, nós temos o arroz e nós temos um sabonete. E aí, quem que está em quilo e quem que está em grama? Sim, o fubá e o arroz estão em quilo. E aqui está em grama. Agora, na sua casa, tá? Pesquise aí na sua casa embalagens com o peso em quilograma e em grama. Então, pare o vídeo aí, procure já, para você não se perder. O que tem em grama? O que tem em quilograma? Vai lá na despensa da mãe, sem fazer bagunça, né? E olha lá, o que tem em cada um. Muito bem, espero que você tenha feito. Se você não fez, pode fazer depois. Como a gente viu no começo da aula, a balança ela é o instrumento que a gente utiliza para medir, certo? Mesmo aquela do cabide que a prof fez é um jeito de balança. E a gente consegue saber o peso, se é em quilograma, se é em grama. Existem diferentes tipos de balança para pesar diferentes coisas. Nós temos a balança assim, para pesar recém-nascido. Essa balança aqui, ó, você já deve ter visto elas nos mercados, nas verdureiras e tudo mais, que a gente pesa o quê? Verduras, né? Esse tipo de balança aqui, que é como a gente fez antigamente, as pessoas não tinham essa balança. Então, eles viam que era mais pesado, que era mais leve e assim a gente pagava ou comprava. E a balança para pessoas, né? Então, olha só, balança de recém-nascido, de alimentos. Esse aqui também é um outro tipo de balança, né? Que é um gancho e aí a pessoa pendura. E aqui vai marcando, então, quantos quilos tem. Aqui é da pessoa, né? Também uma outra forma. Então, vamos ver. Só que será que, por exemplo, a prof trouxe aqui 2 balanças. Essa aqui pequena e essa aqui maior. Se eu quisesse me pesar, qual das 2 balanças eu teria que utilizar? Essa ou esta? Qual das 2? Será que se eu subir em cima dessa aqui, será que ia dar certo? Não, né? Essa aqui é para pesar alimentos e também não muito pesado. Agora, essa aqui,
se eu colocasse a lata aqui, ó, talvez ela não conseguiria nem pesar, porque ela foi feita para pesar coisas maiores, né, com muitos quilos, como a prof, como você, né, como às vezes até uma mesa, uma cadeira também às vezes consegue pesar coisas mais pesadas, certo? Agora, vamos ver aqui, qual dessas balanças é mais adequada para pesar um bebê, os bebês? Qual delas? Essa aqui. Se fosse para pesar essa aqui, como é que será que faria? Não daria, né? Eu teria que colocar ali dentro de um saco e daí pesar ela. Então não daria muito certo, a criança ia ficar chorando. Nessa daqui, talvez o bebezinho ele fosse muito leve para colocar ali. E nessa daqui, então, a ideia é mais ou menos a mesma, só que essa aqui tem mais estrutura para um bebezinho. Agora, qual dessas balanças eu posso pesar alimentos? Que a gente encontra para pesar alimentos? Nessas duas aqui, elas são próprias para isso. Não que se eu não colocasse, eu não conseguiria pesar, mas elas são mais adequadas, certo? Agora, qual dessas balanças é mais adequada para eu pesar um gatinho? Sim, eu poderia pesar nela aqui, né? É mais fácil, não ia assustar. Não que nas outras eu não poderia, mas ela é mais adequada. Agora, vamos pensar aí, qual desses alimentos que a gente compra é de acordo com a medida de massa, ou seja, o peso, que eu teria que ir lá e pesar. O alface, será que a gente compra pesando ele? Um pacote de arroz, será que eu compro por peso? O chuchu, será que eu compro por peso? Uma farinha de trigo, uma carne, o leite, tomate, um livro e o pão. O que eu poderia comprar pesando por quilo? Vamos descobrir? O alface, normalmente a gente compra por cabeça, por peça, porque ele é muito leve. Então, o arroz, o chuchu, a farinha, a carne, o leite é líquido. E aí, como é que será que a gente paga o leite, pesa o leite, se ele é líquido? Será que se eu derramasse o leite aqui eu ia conseguir pesar? Pense aí, depois nós vamos descobrir. Tomate, por peso, a mãe vai lá, pega numa sacolinha, coloca e vai lá pesar, não é? Um livro, normalmente não é por peso. Talvez o material feito por livro pode ser, mas o livro pronto não é por peso. E o pão é por peso. Viram só como é importante o peso das coisas? Normalmente a gente encontra pelo preço delas também, quando a gente vai comprar algo e tudo mais. Então nessa aula é bem importante que você tenha entendido de que a gente existe grama, quilograma. Quem é mais pesado? O grama ou o quilograma? O quilograma é para coisas mais pesadas e o grama é para coisa mais leve. E o que eu utilizo então para conseguir pesar as coisas? É uma balança. Eu espero que você tenha entendido, fique com a sua atividade, procure aí objetos, embalagens, o que será que é em grama, o que será que é em quilograma, que eu tenho certeza que você vai fazer muitas descobertas, tá bom? Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.